Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Vamos continuar aí o nosso conteúdo. A gente estava falando nas últimas aulas sobre soluções e no estudo das soluções a gente viu a parte de concentração comum, concentração molar, a parte de diluição e concentração. E agora a gente vai continuar vendo a parte de soluções, só que nós vamos tratar de propriedades coligativas, que são propriedades relativas a soluções também. Então a gente vai entender um pouquinho o que são e algumas características e como isso explica as soluções. Então tem aqui alguns recortes de algumas imagens e aí a gente começa a se perguntar algumas coisas. Por exemplo, aí ó, nessa figura, deixa eu marcar aqui é possível conservar uma carne utilizando apenas sal? Por quê? Nessa outra aqui, por que a água do mar permanece líquida mesmo quando a temperatura ambiente está abaixo de zero? Nessa aqui nós temos o seguinte, por que a água em ebulição para de ferver quando se joga sal ou açúcar sobre ela? E nessa outra aqui, é possível eliminar a água de um alimento mantendo suas propriedades e nutrientes? Então a gente se pergunta algumas dessas questões. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, é possível sim. Na verdade, é possível ocorrer isso em todos esses casos aqui. Agora, de um por vez, as propriedades coligativas elas podem explicar como que isso acontece. Por exemplo, aqui a questão de transferência de água, a questão de osmose da água ser absorvida pelo sal, e aí ela desidrata e tem uma probabilidade menor de estragar, já que tem menos água para reagir e decompor a matéria orgânica. Nesse caso aqui do gelo, quando você adiciona sal, quando você tem a água do mar salgada, o ponto de congelamento dela é menor do que a água pura, então por conta disso ela não congela. Nesse caso aqui, à medida que você adiciona sal, você eleva o ponto de ebulição da água e, portanto, quando isso acontece, você, de certo modo, para a ebulição, já que a água vai precisar absorver mais calor para atingir a temperatura de ebulição novamente. E nesse caso aqui, você pode desidratar os alimentos removendo a água e mantendo as características que o alimento apresenta, certo? Então, tudo isso pode ser descrito e estudado através de propriedades coligativas. Então, o que são propriedades coligativas, né? Primeiro, vamos pensar o seguinte: nós temos alguns exemplos, digamos assim, que podem mostrar como o estudo dessas propriedades estão relacionadas a eventos do nosso cotidiano. Por exemplo, soluções aquosas de etileno glicol e de outras substâncias têm propriedades diferentes do solvente puro, no caso da água. Então, por exemplo, no caso aqui de soluções aquosas de etileno glicol, etileno glicol normalmente é usado em aditivos para radiador de veículo para evitar o aquecimento elevado ou o congelamento do líquido. Então, é uma situação que é prevista através do estudo das soluções e que é possível aplicar esse conhecimento para benefício, no caso da engenharia mecânica, engenharia que produz automóveis, por exemplo. E aí existem alguns pontos que essas propriedades coligativas estudam. Nesse caso, nós, por exemplo, podemos tratar de diminuição da pressão de vapor, que é tonoscopia. Nós podemos tratar da elevação da temperatura de ebulição, que é ebulioscopia. Diminuição da temperatura de solidificação, que é a crioscopia. E aumento da pressão osmótica, que é a osmometria. Então, todos esses pontos, inclusive esse exemplo que eu tratei agora há pouco, são propriedades, são características
que são estudadas nas soluções e que são denominadas propriedades coligativas. E normalmente eles são estudados quando a gente apresenta soluções e não solventes puros. Então, quando nós temos soluções, né, nós podemos ter tais características. A resposta para todas aquelas perguntas que eu fiz no começo do vídeo é que todas aquelas características que as substâncias podem ter e que fazem, por exemplo, a água do mar não congelar, a temperatura de ebulição aumentar, todas elas são estudadas pelas propriedades coligativas, são características dessa área das soluções do estudo de química. Então, o que são propriedades coligativas? A gente vai pensar o seguinte: todo líquido puro apresenta determinadas propriedades. A gente já, né, principalmente no primeiro ano, a gente já estudou substâncias puras e misturas. E uma substância pura ela tem características bem específicas, digamos assim. As substâncias puras elas apresentam as propriedades químicas e físicas bem, digamos, exatas, bem definidas. Já as misturas elas variam essas propriedades, o que faz com que seja um pouco mais difícil de trabalhar com elas. Então, todo líquido puro apresenta determinadas propriedades. Entretanto, quando a gente tem soluções, essas propriedades variam. Então, quais propriedades a gente vai tratar quando nós temos soluções? Nós temos a pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de solidificação, pressão osmótica. No caso da pressão osmótica, trata-se da capacidade de atravessar uma membrana porosa. A gente vai ver isso depois com mais detalhes, o que é uma membrana porosa e como que a osmose trabalha, como que ela funciona. Porém, né, quando um soluto não volátil é dissolvido no líquido, essas características se modificam, ou seja, a gente vai estudar essas características quando elas variam com a adição de um soluto não volátil. E o que seria um soluto não volátil? Primeiro, a gente precisa lembrar o que é soluto. A gente já viu nas aulas de soluções que soluto é a menor parte da solução. A maior parte é o solvente, o restante, a menor parte, é o soluto. E existem diversos tipos de soluto. Sólidos, líquidos, gases, dependendo do tipo de solução que nós temos. Entretanto, neste caso, nós estamos tratando de solutos não voláteis. Uma substância que é volátil é aquela que evapora com facilidade. Neste caso, nós precisamos de um soluto não volátil. Por exemplo, quando a gente faz uma solução de água com sal, o sal é um soluto não volátil. O que isso quer dizer? Mesmo que você aqueça a água, mesmo que toda a água evapore, o sal vai permanecer lá. Ele não vai evaporar junto com a água. Então, ele é um soluto não volátil, ele não evapora. É claro que ele tem a temperatura de ebulição, que é relativamente alta, mas, como nós estamos tratando de soluções, e soluções principalmente em soluções aquosas, solutos não voláteis são aqueles que não vão evaporar junto com o solvente da solução, principalmente água. Então, a gente pode definir propriedades coligativas como as propriedades que são propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. Ou seja, quando você tem um solvente puro e você adiciona algum soluto não volátil a ela, por exemplo, você tem água pura, você adiciona sal, você vai fazer com que alguma dessas propriedades aqui sejam modificadas. E nesse ponto você vai ter o estudo das propriedades coligativas. É importante, porém, deixar claro que tudo o que veremos a respeito das propriedades coligativas será referente às soluções ideais. Soluções ideais, está aqui a definição, são soluções diluídas de solutos não voláteis, nas quais não ocorre variação de volume em troca de calor durante a dissolução do soluto no solvente e cujas interações soluto-solvente são consideradas iguais às interações soluto-soluto e solvente-solvente.
A definição é um pouco longa, mas vamos explicá-la parte por parte. Então, veja só. Primeiro, são soluções diluídas de solutos não voláteis, ou seja, você tem uma grande quantidade de solvente e uma porção muito pequena de soluto não volátil. Nestas soluções, não vai ocorrer variação de volume, ou seja, se você pega 200 ml de água e acrescenta uma pitada de sal, você não vai mudar o volume da solução. Você vai ter ali uma quantidade ínfima de sal, e isso não vai fazer efetivamente você ter uma variação muito grande do volume. Então, nesse caso, além disso, existem solutos que, quando são adicionados a um solvente, eles liberam ou absorvem calor. Então, nesse caso de soluções ideais, a gente não vai considerar isso, não vai considerar a absorção ou liberação de energia na forma de calor. Além disso, essa dissolução do soluto no solvente, as interações soluto-solvente são consideradas iguais às interações soluto-soluto, solvente-solvente. O que isso quer dizer? Quando a gente prepara uma solução, dependendo do tipo de sal, por exemplo, você vai ter interações diferentes. Por exemplo, você tem NaCl, que é o sal de cozinha, que é um sal que vai gerar íons sódio e íons cloreto, que ambos são monovalentes, ele obviamente vai ter uma interação diferente do que sulfato de sódio, por exemplo, que você vai ter um íon sódio e o íon sulfato, que é bivalente. Obviamente ele vai interagir de forma diferente que o ânion cloreto, já que o ânion cloreto é monovalente, certo? Então, neste ponto, a gente vai considerar que as interações soluto-soluto, solvente-solvente e soluto-solvente são iguais, não tem mudança, certo? Entretanto, as soluções reais podem apresentar concentrações elevadas, solutos voláteis, variação de volume, troca de calor e serem preparadas e interações soluto-solvente e tudo mais, tudo que não é permitido aqui nas ideais e pode ocorrer aqui nas soluções reais. Mas o nosso foco não vai ser isso. Nosso foco vai ser exatamente as soluções ideais, certo? Então, preste atenção nesses pontos aqui das soluções ideais. Alterações nas propriedades coligativas. Então, pode acontecer diminuição da pressão de vapor de um líquido na solução em relação à pressão de vapor do líquido puro, aumento da temperatura de ebulição do líquido na solução em relação à temperatura de ebulição do líquido puro, diminuição da temperatura de congelamento. Então, em cada um desses casos aqui, por exemplo, aqui, diminuição da pressão de vapor de um líquido puro. A gente vai ver com mais detalhes de pressão de vapor daqui a pouco. Aumento da temperatura de ebulição de um líquido. Por exemplo, quando você adiciona sal à água para ferver, a temperatura de ebulição vai ser mais alta do que 100 graus. Diminuição da temperatura de congelamento. Da mesma forma que a temperatura de ebulição aumenta quando você adiciona um sal, ela diminui quando você adiciona um sal também. Então, o gelo ele vai ser formado numa temperatura mais baixa que zero. Aumento da pressão osmótica do solvente em direção à solução mais concentrada. Então, a osmose a gente vai ver mais para o fim desse tema, e aí a gente vai descrever com mais detalhes primeiro o que é osmose, o que é membrana semipermeável e tudo mais, certo? Então, vamos nessa aula parar por aqui e ficar mais nesses conceitos iniciais do que é das características das soluções, o que cada uma faz, o que as propriedades coligativas estudam e como que a gente vai entender isso melhor. A partir da próxima aula, a gente vai descrever com mais detalhes cada uma das características das propriedades coligativas. Pressão de vapor, ebullioscopia, crioscopia, osmose, tudo isso com alguns exercícios e alguns pontos mais interessantes, ok? Então, vamos parar com essa aula por agora e até a próxima.